Vou começar aqui com o meu lado esquerdo, que acabo de descobrir que a esposa dele é simpática à nossa forma de apresentar. Como é o nome da sua esposa, Juiz? Boa noite, seja muito bem-vindo. Valéria. Valéria, Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe muito. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Ramon, por favor, discorra para mim sobre esse veto. Isso pode acontecer, não pode? Isso é negativo, isso é positivo para a população brasileira. Boa noite, Marcão. Boa noite, Moisés, que está chegando. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos e todas. Boa noite a minha esposa, que está assistindo também aí. Mandou os cumprimentos para o Marcão. Né? E boa noite a você que nos assiste, nos prestigia, né? Muito nos honra aí com a sua audiência nessa segunda-feira. Muito obrigado. É uma honra ter aqui participando do debate, que muito generosamente a direção da emissora nos convida para fazer. Então, Marcão, o que a gente tem é o seguinte: na verdade não tem conflito nenhum com o Congresso. O montante reservado para emendas no Congresso, nesse orçamento, é da ordem de 53 bilhões. Desses 53 bilhões, você tem emendas que são emendas individuais, né, que acho que está em torno de 9 bilhões. Depois você tem as emendas do relator, que é aquele esquema que ficou desde o governo passado, né, lá que chamaram de orçamento secreto, e que aquilo perdura. Né, eu acho que são mais 9 bilhões, né, e enfim. E no caso, as emendas das comissões, né, as comissões são as comissões de educação, comissão de transporte, comissão de saúde, as comissões destinam, não são emendas individuais, são emendas de comissões que funcionam dentro do Congresso Nacional. O montante reservado desses 53 bilhões para as emendas de comissões é da ordem de 16,7 bilhões. O que o governo fez foi cortar ali 30% desses 16 bilhões. Não houve um corte total das emendas de comissão, absolutamente. Ele cortou 30% dos 16 bilhões destinados às emendas de comissões, né, por conta de fazer ajuste contábil no orçamento. Há uma conversa no Congresso de recompor isso ao longo do ano, né, e o relator do orçamento, a relatora, a senadora, esqueci o nome dela agora, vão conversar a semana que vem. Foi um corte feito a cavalheiro para fazer adequações contábeis ao orçamento. Não há crise de o governo Lula estar cortando dos parlamentares. Inclusive, o presidente, que havia aí um outro problema nesse orçamento, que era os 9,5 bilhões relativos ao fundo eleitoral, o presidente Lula sancionou sem veto e sem corte. Inclusive, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, defendia que esses 9 bi fossem reduzidos à metade, sendo que o próprio governo federal, quando encaminhou a proposta de orçamento para o Congresso, colocou a previsão de 940 milhões, na verdade. Né? Não era nem 1 bilhão, era 940 bilhões que o governo Lula encaminhou para o Congresso subiu a proposta para 4,9 e agora o presidente sancionou. Esses aí 5 bilhões e poucos que foram cortados do orçamento, de fato foram para fazer adequação contábil técnica ali no orçamento da União, mas com a promessa do governo, do Executivo, dialogando com o Congresso Nacional de fazer paulatinamente a recomposição desses 5 bilhões, que, como eu disse, representa apenas 30% das emendas de comissões e não mexe em nada nas emendas individuais dos parlamentares. É isso, é por isso que eu acho que a matéria ela deu uma cor que não existe a esse acontecimento, é uma não notícia. Conclui o seu raciocínio, por favor. Estou até com verde de esperança, então dessa vez vai dar certo, viu? Hoje em homenagem ao Juninho. Então veja bem, a gente está falando de emenda parlamentar, né? Eu sou a favor, Marcão, que essas emendas sejam impositivas. Por exemplo, o Lula cortou aí das emendas, ele cortou uma grande parte para a saúde e para a educação. Se todas as emendas fossem impositivas, ele não teria que interferir em nada, porque o próprio parlamentar iria destinar. Não, isso daqui vai ser, eu vou alocar para tal lugar, e aí você diminuiria essa corrupção interna, essa corrupção institucional. Então eu acho que deveria ser dessa forma. Eu acho que o fundo eleitoral é uma coisa muito absurda numa realidade que a gente vive hoje, uma realidade econômica que o país vive hoje. A gente está falando aí de quase 5 bilhões para serem gastos em 45 dias. É isso mesmo, somente 45 dias para você gastar 5 bilhões. E pior ainda é que a grande concentração desse recurso é para poucos partidos.
será concentrado na mão de poucos partidos e distribuído de forma completamente desonesta, desigual, mas é o que a gente tem. A legislação assim determina, então a gente não pode fazer nada senão torcer para que a nossa legislação tenha mudanças lá na frente, para a gente deixar a política, a disputa eleitoral, mais equânime, de igual para igual, que não acontece hoje. A gente tem partidos aí que acabam engolindo os menores por não ter fundo eleitoral, por não ter fundo partidário. Então essa disparidade de disputa eleitoral é um absurdo, né? Num país que a gente julga ser democrático. Então eu espero que haja mudanças lá para frente. No momento já foi aprovado, né? O Lula não vetou, Bolsonaro vetou no passado. No passado, Bolsonaro achava um absurdo gastar tanto dinheiro com eleição. E ele pegou e vetou, e o Congresso foi lá e derrubou o veto. Agora não, o Lula não vetou. Ele aceitou, achou que é interessante para o país, a situação que a gente vive hoje, torrar 5 bilhões de reais em campanha eleitoral. Obrigado, Ricardo. Samuel Costa, qual é a sua opinião sobre o tema? Olha, boa noite a todos que nos acompanham. Como já tivemos 2 quedas, a gente, né, vai estender aos demais. Olha, repare bem, eu acho que não vale a hipocrisia, né? O partido que o Ricardo faz parte, que é o Partido Novo, hoje, ele tem baixa representatividade na Câmara dos Deputados. E a Constituição estabelece que o fundo eleitoral dá-se-á de acordo com a representatividade na Câmara dos Deputados. No universo de 513, o Partido Novo encolheu a sua representatividade. Tem 4. E aí representa menos de 1% e quer ganhar boa fatia, eleja mais deputados federais, e aí com 40, 50, 60, 80, no caso do PL, 99, vocês vão pegar uma fatia maior. Agora causa estranheza o Partido Novo, que outra hora era contra o fundo eleitoral de campanha, agora baixar uma resolução intercorpos dentro do partido, lutando, brigando pelo fundo eleitoral. Então o partido que se dizia novo, de novo não tem nada, tornou-se um novo só na liturgia, né? na sigla, na nomenclatura. Mas as práticas, mas não tem nenhum tipo de envolvimento de corrupção, é lógico. Quantos prefeitos eles têm no universo de 5.570 prefeituras? Desconheço. E assim, não tem corrupção em Rondônia, nunca elegeu político aqui em Rondônia. Tem uma vereadora em Ji-Paraná que mudou de partido, mas não foi eleita pelo Partido Novo. E depois de terminar as eleições, essas mesmas raposas vão estar migrando de partido, vão mudar para um outro partido, porque não tem identidade. Você perguntar aqui o que representa o liberalismo, não vão saber coisíssima nenhuma. Agora, é engraçado o Ricardo Frota falou, né? O Bolsonaro vetou, mas os filhos do Bolsonaro que estavam na Câmara Federal e no Senado Federal votaram favorável. O Bolsonaro era contra o fundão eleitoral, mas recebeu quase 120 milhões de reais de fundão eleitoral para sua campanha presidenciável. Por que o Bolsonaro não abriu mão do fundão eleitoral? Por que o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, todo o clã Bolsonaro ali, não abriu mão do fundão eleitoral e repugnou? Então, eu acho que a gente não pode vir com hipocrisia, com demagogia. É necessário que tenhamos aí o financiamento público de campanha para que não tenhamos o que ocorrera no passado muito distante, que foi a malversação do recurso público através de empresas lobistas que financiavam a campanha de políticos e que, consequentemente, depois cobravam, né, favores. Então, causa ser espantoso essa situação atípica. O Bolsonaro recebeu 120 bilhões, Samuel, sendo que o fundo eleitoral não dava nem 5 bilhões, pouco mais de 5 bilhões? Não, filho. Se tu somar o primeiro e segundo turno, ele vai receber. Pesquisa aí, depois tu vai ver aí. Mas, assim, eu acho que não é legal. E, assim, o Ricardo Frota, eu acho que, até assim, Ricardo, é uma tática eleitoral aqui para ti, tu que é pré-candidato a prefeito de Porto Velho, já que o fundo eleitoral do Partido Novo é pequeno, tu já poderia se antecipar aqui e dizer, olha, eu sou o único pré-candidato a prefeito de Porto Velho que não vou receber o fundo eleitoral de campanha. Porque o que vai ser 20, 30, 40, 50 mil no máximo, como veio para mim em 2020. Agora, e tu vai poder explorar esse nicho aí, né? Pegar a grande maioria das pessoas que negam a política e talvez tu consiga uma votação bem mais significativa. Agora, esse negócio aqui de emenda impositiva, emenda de bancada, pessoal, o rito já está estabelecido na Constituição. Então, eu acho que mais importante do que as emendas parlamentares é a gente entender qual é a função típica do Congresso Nacional. A função típica é fiscalizar e legislar, ou seja, fiscalizar os atos do governo federal e dos seus ministros
e, por seguinte, criar leis ou revogar leis para beneficiar a vida do povo brasileiro. Porque o que acontece? Nessas regiões aqui, onde, por exemplo, de Rondônia, existe um deputado aí que é do Centrão, do MDB, que quando era o Bolsonaro, estava com o Bolsonaro. Quando era Dilma, era Dilma. Quando era o Temer, estava abraçado com o Temer. Agora é o Lula, ele está lá pendurado no saco escrotal lá do presidente Lula, do chefe da Casa Civil, pegando emenda. Aí ele pega lá 80 milhões de reais e coloca uma chocadeira elétrica no ramal Costa Rica, quilômetro 67. E vai fatiando nas associações e vai criando o quê? Uma espécie de base eleitoral, curral eleitoral, né? Até uma expressão, até um trocadilho, né? Curral tem a ver com boi, com vaca. Eles falam curral eleitoral e fica se perpetuando. Pega boa parte desse fundão eleitoral, porque ele é presidente do diretório em Rondônia, dá 1,5 milhão, 2 milhões de reais para cada pré-candidato, que faz de 5 a 15 mil votos, atinge coeficiente eleitoral e fica ad eterno, se reelegendo o tempo todo. É só vocês observarem, na maioria dos partidos políticos, não só em Rondônia, como no Brasil todo, quem é que preside o diretório estadual? É sempre um deputado federal ou um senador da República, que utiliza desse mecanismo legal, constitucional, para criar uma espécie de sociedade de castas. Quando ele se torna inelegível, ele coloca a mulher. Quando a mulher está inelegível, coloca o filho, a nora, o neto, e assim sucessivamente. E a gente não tem essa renovação que tantos sonham, utopicamente falando. Obrigado, Samuel. Na realidade, o sistema aí implantado das eleições é o sistema para quem está a continuar e para quem não conseguiu, jamais consiga. Essa é a realidade. Né? O Ricardo aí tem uma bandeira muito bonita, um partido novo, mas a lei, a conjuntura não ajuda nada os partidos novos e aquelas pessoas que nunca foram candidatas. Isso é uma realidade. Moisés Cruz, boa noite, seja muito bem-vindo no programa. Sua opinião sobre o tema. Você pode falar tanto das sanções de emenda ou pode falar também do fundão eleitoral, até porque todos compartilharam as duas ideias. Fique à vontade, por favor. Olá, meus amigos, a paz de Deus a todos vocês que nos acompanham. Em nome do nosso querido Deltan Dallagnol, Ricardo Frota, e não poderia deixar aqui de mencionar o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Saúdo a todos os colegas aqui da bancada, né? E vocês que estão em casa, que eu já acostumei chamar de Nação Rema, a paz de Deus, e participe do programa. Vamos lá. Olha só, pessoal, sabe por que teve esse corte aí? Porque, o cobertor é curto, pouca grana. Então, Lula precisa se fazer malabarismo. De onde ele vai tirar dinheiro para fazer os projetos que ele tem? Para cumprir com todos os compromissos. Quem está ajudando o Lula é guloso. Meu amigo, é urubu, ele está cercado só de vampiros, que querem chupar o sangue da nação, o dinheiro da nação. Então todo mundo quer um pouco. Aí o que ele faz? Para artistas ele pagou, Ricardo, 100%. Está aqui, 16 bi, para vocês ficarem, se lambuzarem nos bilhões. Aí artista, carnaval, filme, teatro, tudo com o nosso suor. Para artista, grana à vontade, não falta grana. Agora, quando chegou nos deputados, ele resolveu cortar aqui e tal. Os deputados estão esperneando, disseram que vão dar o troco pro Lula. Porque os deputados votam pagando. Ele acostumou sim, desde o mensalão que o Lula faz isso. Quem está falando isso não sou eu não. É a ação penal 470, que circulou lá no STF, viu, Marcão? Lula, o PT, pagava as pessoas para votar com eles. E é assim que eles querem agora, fazendo com esse dinheiro. Só que os deputados não estão gostando porque tiveram o dinheiro cortado, né? Cortaram ali um pouquinho ali pela metade. Mas o povo está sofrendo, não tem dinheiro, o cobertor é muito pouco. Para piorar a nossa situação, meu povo, você vê, o Milei lá na Argentina, gente, tá viajando, tranquilo, com um aviãozinho simples, na categoria econômica, porque o país dele está em crise. Aqui está em crise, tudo caro, tá cheio de vídeo na internet, seu Ramon, que pro Ramon o Brasil tá maravilhoso. Quando o Ramon disser que o Brasil tá maravilhoso, saiba que tá ruim. Tem um velhinho hoje que eu vou lhe mandar o vídeo, seu Ramon, lá do Pernambuco. Aí depois você responde pro velhinho. O velhinho tá dizendo que votou no Lula, xingando mais do que tudo, que não tem dinheiro para comprar as coisas, auxílio cortado, tudo caro no mercado. Esse é um ponto. A outra questão, o Brasil sem recurso, meu povo, sem nada, e eles viajando, gastando dinheiro, torrando dinheiro, botando tapete caro, lençol egípcio, olha, uma vida nababesca.
Agora, o que que você faz? Você vai ter aqui, como o Ricardo falou, uma eleição que o PT sabe que vai levar a maior fatia desse dinheiro, desse fundão eleitoral, subiu o fundão eleitoral lá em cima. Quer dizer, muito dinheiro para político, muito dinheiro para artistas, muito dinheiro para gente que não precisa, para lugar que não precisa, zero, pouco dinheiro para mim e para você.